Será que Jesus é Deus? Hoje eu vou fazer uma dissertação sobre João 20:28. Essa passagem é uma das mais usadas por pessoas que acreditam que Jesus é Deus, a fim de tentar provar que ele seria de fato Deus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de nossos novos vídeos. Nós podemos ler: Em resposta, Tomé disse-lhe, isto é, a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Pois bem, não há nenhuma dúvida então de que Tomé disse tais palavras para Jesus. Com base nisso, talvez você pense: bom, isso prova então que Jesus é Deus, pois Tomé chamou Jesus de meu Deus. E aí nós vamos para a segunda interpretação possível, que é a doxologia. A doxologia é uma expressão de louvor a Deus por algo que acontece. E o contexto de João capítulo 20 parece indicar grandemente que de fato houve uma doxologia. João capítulo 20, versículos 24 e 25, nos contam que Tomé não estava com os outros apóstolos quando eles viram Jesus. E que Tomé disse: Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, não colocar o dedo na marca dos pregos e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Então veja que Tomé jamais duvidou quanto a se Jesus era Deus ou Filho de Deus, ou seja o que for. A identidade de Jesus jamais foi nesse relato, e na vida de Tomé, uma dúvida. Tomé jamais duvidou se Jesus era Deus ou não. Ele duvidava se Jesus tinha ressuscitado ou não. Então a identidade de Jesus não é em nenhum momento foco de debate no relato. O foco do debate é: Jesus ressuscitou ou não? Essa é a questão. Então agora nós vamos nos aprofundar no relato um pouquinho, de uma maneira que você nunca fez antes, e você vai perceber que a resposta de Jesus à declaração de Tomé prova que o próprio Jesus não entendeu que Tomé se referia a ele, identificando-o como Deus. João 20, 26 ao 29. 8 dias depois, seus discípulos estavam novamente reunidos, e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse... Então só uma pausa aqui. Veja que as portas estavam trancadas e Jesus simplesmente se materializou no meio deles, o que prova que Jesus não era humano naquele momento, pois humanos não atravessam paredes, né? A menos que Jesus destruísse o seu corpo no lado de fora, passasse por baixo da porta as partículas do seu corpo e reconstruísse o corpo no lado de dentro. Mas é claro que essa hipótese deve ser desconsiderada, porque isso implicaria em Jesus morrer de novo. Então vamos lá. Jesus disse: Que a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: Coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e acredite. Façamos uma pausa. Pare de duvidar e acredite no quê? Que Jesus era Deus? Não. Que Jesus tinha ressuscitado. O ponto de dúvida aqui não é se Jesus é Deus ou não. O ponto de dúvida é se Jesus ressuscitou ou não. Então é nisso que Jesus mandou Tomé acreditar. Jesus basicamente disse: Pare de duvidar e acredite que eu ressuscitei. Definitivamente, ser alguém ressuscitado não transforma essa pessoa em Deus. Em resposta, Tomé lhe disse: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, olha a resposta que Jesus dá: Você acreditou porque me viu? Acreditou no quê? Que Jesus era Deus? Não. Acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Então pergunte-se: como Jesus entendeu a declaração de Tomé? Será que Jesus disse para Tomé: Ahá, agora você viu as minhas feridas, isso prova que eu sou Deus? Será que Jesus disse isso? Não. Jesus disse: Agora você acredita que eu fui ressuscitado? Então Jesus não entendeu aquelas palavras como uma identificação de que Jesus era Deus. Então, como Jesus entendeu aquelas palavras? Como uma expressão de glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como uma doxologia que revelou que de fato Tomé passou a crer na ressurreição. Não como uma identificação de que Jesus era Deus. O relato deixa isso claro. Portanto, aqui nós temos, visivelmente, até onde eu consigo perceber, uma expressão doxológica, uma doxologia. Eu não estou dizendo que Tomé não disse aquelas palavras para Jesus, mas a questão é outra. Embora Tomé tenha dito tais palavras para Jesus,
Será que Tomé se referiu a Jesus como sendo Deus? E a resposta é não. Por que não? Porque Tomé não identificou Jesus como sendo seu Deus. Ele não disse: Tu és meu Senhor e meu Deus. As identificações de identidade na Bíblia geralmente vêm com a expressão Tu és. Por exemplo, em João 11:27 nós lemos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aqui nós temos uma identificação. Tu és. Tomé não disse isso. Ele não estava identificando quem Jesus era. E o próprio apóstolo João, escritor do Evangelho, confirmou esse fato, pois um bom tempo depois deste relato ter acontecido, o apóstolo João escreveu na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12: Ninguém jamais viu a Deus. Note que João não disse: Ninguém jamais viu a Deus, exceto na ocasião em que Tomé tocou as feridas de Jesus e chamou-o de meu Deus. Não, ele não disse isso. Ele disse: Ninguém jamais viu a Deus, ou seja, nem mesmo Tomé naquela ocasião. Se Tomé não viu a Deus naquela ocasião, então a declaração de Tomé ou revela uma representatividade ou uma doxologia. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e fique em paz.